Hoje eu quero trazer dentro da nossa série de princípios para viver com mais sabedoria. Eu gostaria de saber aqui quem que já está vivendo com mais sabedoria. Amém. Então, em nome de Jesus, esses princípios que nos trazem mais sabedoria para viver, hoje nós vamos tratar sobre cuidar com aquilo que nós falamos, amém? Então, diga assim, eu tenho que cuidar mais com as minhas palavras, aleluia. Na primeira semana nós tratamos sobre ativar uma mente sobrenatural, você lembra? Na segunda semana nós tratamos sobre não olhar para os lados, não nos distrair. Na terceira semana, que foi semana passada, nós trabalhamos sobre generosidade. E hoje nós estamos trabalhando cuidado com o que você fala. Então diga, cuidado com o que você fala. Eu não vou mandar você olhar para o seu irmão e dizer isso, que pode dar problema. Mas nós estamos estudando princípios sobre o livro de Provérbios que nos trazem mais sabedoria para viver. Pode deixar sem fundo para a gente fazer um teste, porque fundo dá sono, né? Então eu não quero que vocês durmam. Então nós estamos estudando alguns princípios, irmãos, do livro de Provérbios que nos trazem mais sabedoria para viver. E hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras. Como às vezes nós relativizamos o poder que as palavras possuem e como nós temos a tendência de negligenciar aquilo que nós falamos no dia a dia. Provérbios capítulo 15, versos 1 e 2, diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. O cérebro humano, irmãos, ele foi projetado por Deus para se expressar com palavras. Nós somos da criação do Eterno, a única espécie que se expressa por palavras. Todos nós conversamos o tempo todo com o nosso cérebro. Então 95% dos nossos pensamentos, ele gira em torno de fala, de som, que é o que nós pensamos basicamente durante todo o dia. E em média, as mulheres falam 16.215 palavras por dia, ao passo que os homens falam 15.669 palavras por dia. Não é muito menos, não. Agora, é muito mais difícil você ver uma lesão cerebral de fala numa mulher do que num homem. É muito mais difícil você ver uma mulher gaga do que um homem gago. É muito mais comum você ver homens gagos. Porque a mulher ela tem menos problemas no sistema da fala. E Deus sabia o que fazia. E o pastor Aislan Delano, ele escreveu que toda palavra deve ser apreciada em sua essência. Nada pode se perder, porque as palavras têm poder. Amém? Então repita comigo, toda palavra que sai da minha boca deve ser apreciada na sua essência. Nada pode se perder. Porque palavras têm poder. Então muitas vezes você diz assim, escapou, eu não queria dizer isso. Eu falei, mas não queria ter falado. Falta de domínio próprio. Porque suas palavras são armas. É como se eu chegasse para o Josimar e dissesse para ele, cara, eu vou te dar um tiro na perna, mas eu não queria. Eu não queria te esfaquear, mas, foi assim, do nada, tá. Então, palavras são torpedos, por isso que a Bíblia diz que a gente não deve usar palavras torpes, torpedo. Sabe quando você quer enviar um torpedo para alguém? Agora, na era digital, é muito comum aqueles status em que a pessoa derrama sua alma, porque pelo jeito não tem contato com Deus, então ela usa o status como um escape
para desaguar a sua alma. Usa a internet para desaguar a sua alma. Por quê? Porque não tem ninguém para fazê-lo. Talvez porque ninguém queira ouvir as 16.215 palavras ou as 15.669 palavras. Então, eu quero trabalhar alguns fundamentos importantes dessa passagem de Provérbios, se você assim me permitir. Amém? Então, abra o seu coração, abra os seus ouvidos. Quando João escreveu as cartas ao Apocalipse, ele disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, todos nós temos ouvidos. Todos. Mas nem todos temos ouvidos para ouvir. Entende? Então, em nome de Jesus, eu quero orar nessa noite. Pai, essa é a tua palavra. Tua palavra é a verdade. Que nesta noite nós possamos receber do teu Espírito apontamentos poderosos para viver uma vida com mais sabedoria para a honra e glória do teu nome. Amém. Então o texto de Provérbios 15, 1 e 2 diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Nesse versículo existem 4 palavras que para mim são 4 palavras-chave. Aliás, quando a gente aprende exegese, hermenêutica, essas questões, a gente aprende a tirar palavras-chave do versículo para poder fazer uma interpretação dele. E existem aqui algumas palavras que eu gostaria que você visse. Pode voltar lá no início, no verso 1. A primeira palavra é desviar. Depois a gente tem a palavra despertar. Então vamos dizer comigo. Desviar. Não é desviar da fé, tá, irmão? Então, desviar. Então aí, desviar. Despertar. Atrair. E derramar. Então esses 4 verbos demonstram o poder que as palavras têm no mundo físico. E acredite, palavras têm poder no mundo físico. O que é o mundo físico? Pega o seu marido aí, sua esposa. Isso, físico, físico. Pegue a cadeira se você não tiver com ninguém. Físico. As palavras têm poder no mundo físico. Diferente de outras espécies, no ser humano, existem 2 áreas específicas para gerenciar a linguagem. Uma para processar as palavras que nós ouvimos e a outra para produzir as palavras que nós iremos falar. Então, quando alguém fala e aquelas palavras conseguem acessar o meu sistema auditivo, aquilo que foi produzido no cérebro daquela pessoa foi transferido para o meu cérebro. Você entendeu? Dentro do ponto de vista neurológico, as palavras conseguem alterar o funcionamento do cérebro de quem ouve. Você está prestando atenção nisso? Ou seja, aquilo que saiu da mente de uma pessoa entra pelo meu sistema auditivo e começa a fazer parte da minha mente. Já existem dados científicos de que as palavras ouvidas e proferidas têm a capacidade de alterar, inclusive, a nossa imunidade. Foi realizada uma pesquisa em pessoas que assistem filmes de terror. E restou comprovado que durante a exposição do filme, a quantidade de células de imunidade baixaram. Eles coletaram sangue antes de exibir o filme e coletaram o sangue depois de assistir o filme. E todas as pessoas que assistiram filmes de terror estavam com menos células de imunidade chamada leucócitos. Em contrapartida, eles pegaram outro grupo de pessoas e colocaram para assistir coisas boas, edificantes. E o número de células de imunidade subiu.
Não precisa muito tempo para o corpo reagir. Entre 1h30 e 2 horas, o corpo já reage com o resultado benéfico ou maléfico de uma exposição. Seja ela um filme de terror, seja ela uma notícia ruim. Por isso que quando Neemias recebe a notícia ruim que vinha de Jerusalém, ele disse: eu me pus a sentar, chorar e orei. Por quê? Porque quando você recebe uma notícia ruim, aquilo começa a alterar a sua imunidade. Quem aqui já recebeu uma notícia muito impactante, por exemplo, a morte de um ente querido, e você na hora, você quase desmaiou. Você perdeu suas forças. Uma notícia impactante que alterou o cérebro, a imunidade caiu e você desmaia. Isso é por uma palavra. Alguém chegou para ela e disse: fulano, fulana morreu. Então a gente percebe que palavras têm poder. Palavras geram ressonância no mundo físico. Essa ressonância, ela cria ambientes. O que é ressonância? Quando a gente emite um som, é uma energia física. Essa energia bate nos objetos e ela retorna. Existem animais, inclusive o morcego, ele não enxerga como nós enxergamos, com o olho. Ele enxerga através do som. Ele envia um som, esse som bate no mundo físico, volta para ele e ele capta todo o mapa dessa igreja. Aí vem no cérebro dele o mapeamento da igreja, que tem uma parede, lá não tem, lá tem, lá tem. Por quê? Por causa do som que ressoa. Então, existe a possibilidade de um indivíduo cantar, por exemplo, e dar um agudo e um copo de cristal quebrar. Quem aqui já viu isso? A pessoa com a sua voz, ela atinge o mundo físico, não é mágica, não é bruxaria, é ressonância. Deixa eu te dar um exemplo de ressonância na Bíblia. O muro de Jericó. O muro de Jericó, ele passava vários cavalos por cima dele, um do lado do outro. Então quer dizer que era um muro muito espesso e muito alto. O povo de Israel não tinha armas, não tinha bomba. O povo de Israel não tinha como derrubar aquele muro. Então Deus deu uma estratégia para o povo. Vocês vão rodear o muro todos os dias, durante 7 dias. No último dia, vocês rodearão 7 vezes e tocarão as trombetas o mais alto que vocês puderem. O que aconteceu? Quem estava do muro olhando o povo rodear, estava pensando: o que essa turma está fazendo procissão na frente do muro? Deus estava fazendo com que a terra ao redor do muro começasse a ficar fofa. E naquelas 7 semanas a terra ficou fofa. A terra ao redor do muro começou a ficar fofa. No último dia eles rodearam 7 vezes. Você imagina milhares de pessoas as passadas 7 vezes. Quando eles tocam as trombetas, a ressonância das trombetas começa a fazer vibrar o muro e o chão. O que a Bíblia diz? Que o muro não desabou. O muro implodiu. Porque se o muro desabasse, eles não conseguiriam entrar. Se o muro explodisse, o povo de Israel não tinha como saltar por cima dos escombros. Então o que Deus fez? Através da ressonância, através do som, eles deram gritos, com a sua voz, com as suas trombetas, eles derrubaram a muralha. Isso quer dizer que Deus nos deu um instrumento, chamado palavras, chamada voz, que ainda derruba muralhas. Ainda derruba muralhas espirituais. Ainda derruba muralhas que querem nos prender.
ainda derruba muralhas que querem nos separar da nossa conquista. Então, se você tem que usar a sua voz para algo, use para isso, para derrubar as resistências no mundo espiritual. Lembrem-se então dos 4 verbos. O primeiro deles é desviar. O texto diz que a palavra branda, ela desvia o furor. É o poder da palavra de mudar o ambiente, de gerar um ambiente. Palavras podem fazer você acessar ambientes, bem como palavras podem impedir que você acesse alguns ambientes. Depende da carga das palavras que você carrega, você pode ser tirado de um ambiente sem mesmo perceber. Por que eu fui tirado daquele setor? Por que eu fui tirado daquele emprego? Mas eu trabalhava bem, mas ninguém falou nada, mas você falou. E alguém ouviu. E você falando as coisas erradas em lugares errados, você não vai ter acesso a certos lugares. Agora, quando você fala a coisa certa no lugar certo, Deus te dá acessos. Amém? Existe algo chamado narrativa. Diga comigo, narrativa. Narrativa é aquilo que a gente usa para... Como que eu vou dizer para vocês? Para explicar uma situação. Narrativa é aquilo que eu uso, por exemplo, quando eu vou me defender para minha mãe. Eu fiz alguma coisa, minha mãe brigou comigo, aí eu vou me defender, é uma narrativa. Minha esposa, meu marido, é uma narrativa. Então nós temos que aprender, irmãos, o poder das nossas narrativas. Porque quando a gente chega num ambiente em que a narrativa é de derrota, quando a gente chega num ambiente em que a narrativa é de preconceito, existe um espírito naquela empresa, naquela casa, naquele lugar, uma narrativa de discórdia, uma narrativa de briga. Aí você chega com a sua palavra e você quebra aquela narrativa. Exemplo, esses dias, a Aline e eu fomos em um lugar pegar um lanche e as meninas que estavam atendendo tinham acabado de ter um estresse com algumas clientes. E elas estavam com a cara fechada, já tratando mal os outros clientes que estavam vindo. E a Aline olhou para ela e disse para elas assim: trabalhar com o povo é difícil. E elas disseram: é muito difícil. E a Aline disse para ela: não deixem a frustração dos outros frustrar vocês. Vocês são lindas. Imediatamente elas abriram o sorriso, elas brincaram com Cris e elas mudaram a feição. Por quê? Porque alguém quebrou uma narrativa de derrota. Alguém chegou no ambiente e quebrou uma narrativa de frustração. E você na sua casa deve ser essa pessoa que quebra narrativas de derrotismo, que quebra narrativas de fofoca, que quebra narrativas de depreciação. Você tem que ser essa pessoa que chega na sua casa e diz: não, mas não é bem assim, porque isso. Um dia Jesus curou um cego. E o cego foi no templo. E todo mundo começou a dizer: escuta, esse que te curou, ele é um impostor. Ele é um falso profeta. Ele é uma pessoa sem caráter. Esse que te curou não vale nada. Essa é a narrativa. O que o cego falou? Eu não sei o que ele é. Eu sei que antes eu era cego e agora eu vejo. Pastor, como é que eu quebro narrativas? Conta o teu testemunho. Conta o que Deus fez contigo. Conta as experiências de Deus contigo. Porque muitas vezes narrativas contra a igreja, narrativas contra pastores, narrativas contra o sistema da igreja, as pessoas estão imbuídas de uma raiva, de uma decepção,
de problemas que elas tiveram no passado e refletem no futuro. Aí você chega e diz assim: olha, eu não sei o que se passou com você, mas eu sei que eu estou vivendo pleno em Cristo, eu sei que eu estou vencendo em Cristo, eu sei que a minha igreja é uma bênção, eu sei que os meus irmãos são queridos. Esse é o poder de quebrar narrativas. Quem sabe você vive uma narrativa de pobreza, de escassez, uma narrativa de derrota, porque você ouviu alguém dizendo um dia que você seria assim, que você seria assado. Ah, o teu marido é isso, tua família é isso. Você tem que quebrar narrativas para que as palavras do eterno, para que as palavras do reino possam começar a gerar frutos físicos dentro da sua casa, dentro da sua família. Olha que linda essa passagem de Abacuque 3, 17 e 19. Abacuque diz: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra da azeitona decepcione, que os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Olha a narrativa. Qual é a narrativa? Está dando tudo errado. Sabe aquela fase na tua vida que dá tudo errado? Ou só eu que passei por isso? Dá tudo tão errado que se tu pegar o bilhete premiado da Mega Sena e jogar, tu perde. Alguém dizer assim, ó, esse aqui vai ser os números da Mega Sena. Tu vai lá, joga e perde. Pastor falando em Mega Sena. Ei, meu irmão, depois a gente vê isso. Só estou dando exemplo. Entende? Sabe aquele dia que dá tudo errado? Abacuque está aqui dizendo, ele está tratando de uma narrativa, ele está dizendo, ainda que essa narrativa toda seja de derrota, ainda que a figueira não floresça, ou seja, o que é figueira não florescer? Não tem alimento, que não haja fruto na vide, fruto de vide é alegria. Vinho é alegria, uva é alegria, então não tem alegria, mesmo que a safra de azeitona, a azeitona fala do Espírito Santo, do poder do Espírito, mesmo que eu não seja visitado pelo Espírito Santo, mesmo que ainda não haja ovelhas, ovelhas era riqueza, a contabilidade de uma pessoa era contabilizada por ovelhas e bois, então você diz mesmo que o motor do carro fundir, eu acordo de manhã, o motor do carro fundiu, daí eu já briguei com a esposa, porque 98% dos divórcios é por conta do financeiro. Você sabia disso? E mais de 45% dos lares brasileiros são governados por mulheres. E está crescendo cada dia mais nos cartórios o percentual de pessoas que não declaram pai. Não tem paternidade. Então veja, aquele dia em que tudo deu errado e que você está numa narrativa terrível e você chega no trabalho, aquele ambiente pesado, aí você diz assim, todavia, ainda assim, ou seja, todavia, entretanto, ainda assim, eu vou trocar minha narrativa. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aí ele muda o cenário, aí ele diz, o Senhor o soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como o do cervo, da corça, me faz andar em lugares altos. Então quer dizer, você está aqui com a narrativa, com a tua vida, com os boletos, com os problemas, com o casamento, e você troca a narrativa e você começa a se elevar de nível espiritual. O Senhor faz de você como servo, você começa a andar em lugares aonde essas setas não te atingem mais. Quando a gente alcança a maturidade? Quando aquilo que tirava a nossa paz não tira mais. Simples. Pastor, quando que eu consigo maturidade numa área? Quando aquilo que tirava a tua paz
não tira mais. Você olha, tá bom. Beleza. Aí você alcançou a maturidade. Porque gigante Golias era gigante. A narrativa de derrota sobre Israel era assim: nenhum de vocês tem coragem de vir me enfrentar. Até que veio um baixinho, mudou a narrativa e disse assim: quem não vai ter coragem agora vai ser tu. Opa, mudou a moral. Tá entendendo? Você sabe quando tá uma coisa na tua casa, aquele climão, chega alguém alegre e muda o clima? Muda a narrativa. Mudou. Chegou Davi e mudou. Davi foi lá, matou o gigante, cortou a cabeça dele. Agora o exército de Israel desceu o vale e foram atrás dos filisteus. Por que não fizeram isso enquanto Saul estava na frente? Porque Saul estava atrás de armaduras. Armadura. Eu vou lá enfrentar o gigante. Espera aí. Davi veio com aquilo que ele tinha, quebrou a narrativa, teve coragem, e por causa dele, tornou-se comum matar gigantes em Israel. Porque alguém mudou a narrativa. Primeira coisa, Davi nunca chamou Golias de gigante. Primeira coisa para você mudar a narrativa: não aumente problemas que já existem. Porque tem gente que aumenta o problema, maqueia o problema, alisa o problema, alimenta o problema, dá leitinho para o problema, e o gigante vai ficando cada vez mais gigante. Problema é para ser tratado com fé. E fé não alisa problema. Fé rompe problema. Posicionamento. Quando você está diante de uma narrativa de derrota, na sua empresa, na sua casa, você tem o poder de desviar esses decretos do mal. A gente vê isso no Salmo 37, Davi. Salmo 73, eu já falei para vocês aqui na pregação de olhar por os lados. Salmo 73, Asaf reclama, até que entrei no teu santuário. Ali ele começa a mudar a narrativa. Por quê? Porque nós temos uma narrativa de derrota até que a gente entra em um outro nível em Deus. A sunamita, o profeta deu um filho, né? Através de uma palavra liberada, o profeta, ela teve um filho, o filho morreu. Com o filho nos braços, ela vai até o profeta. Ou seja, ela só abriu o coração dela para quem podia resolver o problema. Porque ela pegou o filho dela que estava morto, e o profeta estava longe, no monte. Ela foi, então as pessoas passavam por ela, porque ela tinha muitos funcionários, muita gente conhecida, com o filho no braço, morto. E as pessoas passavam por ela: olá, tudo bem? Tudo bem contigo? Ela: tudo bem. Tudo bem contigo? Tudo bem. Está tudo bem. Meu filho está morto aqui, mas está tudo bem. Por quê? Porque eu não vou abrir meu coração para quem não pode resolver. Eu tenho que ir ao profeta. O máximo que as pessoas vão fazer é chorar comigo. O máximo que as pessoas vão fazer é curtir, colocar um negocinho de choro e dizer: é isso mesmo, bem que você faz isso mesmo. O máximo. Agora quem pode resolver é o profeta. Então é para ele que eu vou abrir o meu coração. Abra o teu coração para as pessoas certas. Crie ambiente saudável com as tuas palavras. Amém? Olha para quem está do seu lado aí e diz: cria ambientes saudáveis com a tua palavra. Dá um sorriso, dá? Pede um sorriso para essa pessoa aí, que é o tanto de gente que precisa, irmão, de um sorriso. Precisa mudar essa narrativa de derrota. Você precisa entrar a semana, irmão, vencendo, mudando. Mude. A Bíblia diz, Jó capítulo 1, 22. No capítulo 1,
1 já diz. Já diz o quê? Em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus de coisa alguma. Jó já começou o livro vencendo. Deus apostou na fidelidade de Jó sem que ele soubesse. Jó não sabia, mas Deus estava apostando na sua fidelidade. E Deus não foi desapontado. Por quê? Porque em tudo isso Jó não pecou e nem culpou a Deus. Ou seja, as palavras dele não foram palavras de derrota. A palavra, irmãos, é tão forte no mundo espiritual que eu vou te dizer. Em Mateus 7:7, a Bíblia diz assim: pedi, pedi e dar-se-vos, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abre. Eu acho interessante essa questão de pedir, porque bastaria Deus ler os nossos pensamentos, mas a Bíblia diz que existe a necessidade de falar. Existe necessidade de falar verbalmente, de você produzir vibração mecânica, que tem um efeito mais poderoso do que os pensamentos. Embora o pensamento positivo ele tenha o seu efeito, ele tenha o seu lugar, mas o pensamento ele não tem a capacidade de sair do seu cérebro e de agir sobre os objetos que estão ao nosso redor. Mas quando você emite um som, ele tem um impacto sobre o que está ao seu redor. Quer ver um exemplo? Às vezes você está orando em pensamento, aí o celular toca a mensagem do WhatsApp, pronto, a oração já foi, o pensamento já foi. Agora você está aqui, Senhor Deus, eu estou guerreando aqui, Senhor. Você está falando, eu estou guerreando aqui, em nome de Jesus. Pode tocar lá, mas eu estou aqui. Por quê? Porque as palavras, elas te prendem. O pensamento, ele esvai, mas a palavra te prende. Então, Jesus, quando pergunta para o cego o que ele queria, Jesus chega para o cego de Jericó, pergunta para ele, o que você quer? Eu vou falar disso mais para frente também. Jesus estava obrigando ele a verbalizar, eu quero enxergar. Então, não adianta a gente chegar aqui e dizer, Deus sabe do meu coração. Fale. Pai, eu preciso disso. Deus, eu preciso disso. Fale, verbalize, para que o mundo espiritual saiba e entenda aquilo que você está pedindo. Então, a primeira coisa é criar esse ambiente. A segunda é despertar. Diga comigo, palavras despertam. A palavra tem poder de gerar sentimentos. Palavras criam sentimentos, impactos nas nossas emoções. Você veja que Elias, um grande profeta, ele ficou oprimido, irmão, por causa do texto de Jezabel. Elias foi lá, fez o fogo do céu descer com autoridade, matou os profetas de Baal, matou todos eles à espada, e a Jezabel mandou um bilhetinho: amanhã, a essas horas, tu vai estar morto. Imagina você receber um bilhete de quem você nem está vendo na tua frente. Ela nem falou para ele, ela só mandou mensageiro. O que o texto diz? Que vendo ele, se levantou para escapar com vida e se foi. Rapou. Ficou oprimido com aquela palavra. Aquilo gerou nele uma depressão. Então tem palavras que elas grudam na gente de um jeito, é que nem aquelas músicas satânicas que grudam no ouvido do crente. Não é? E você se pega cantando, eita Deus. Então, tem palavras. Um dia liberaram uma palavra, teve um grupo que liberou uma palavra sobre essa igreja. Pessoas que infelizmente, enfim, coisas da vida. Mas liberaram sobre essa igreja, vai fechar, não vão passar o ano, porque vão fechar antes disso, não vai ter nem culto da virada e tal. Pasmem vocês ou não, aquela palavra de Jezabel ficou reverberando em mim. Tanto que eu tive que pedir para Deus repreender.
Se Deus repreende isso, porque isso está tomando conta de mim. Aí qualquer problema que acontecia na igreja, vinha aquela palavra na mente. Vai fechar. Não vão ter culto nem da virada, porque vão fechar. Que isso? Eu disse, espírito maligno, tira essa narrativa da minha mente, Deus. Tira essa narrativa da minha mente, porque isso só vem para nos distrair, vem para nos parar, vem para tirar nosso fôlego, a nossa energia. Porque Satanás sabe que existem palavras que paralisam você até hoje. Ele sabe que existem palavras de pai, de mãe, de parentes, de amigos, que até hoje ainda têm o poder de te paralisar. E ele usa isso sem dó para fazer você parar. Então, eu acho que eu não vou conseguir concluir essa pregação, porque ela é muito... E eu não quero ser injusto com você. No ambiente familiar, a ciência ainda está tentando entender como que filhos criados no mesmo ambiente, com a mesma criação, com as mesmas palavras, que recebem a mesma informação, eles veem o mundo de maneira diferente. Existe isso. Quem aqui tem filhos sabe que 2 filhos, 3 filhos, 10 filhos, um não vai ser que nem o outro. É criado da mesma coisa, do mesmo modo, do mesmo jeito, ouvindo as mesmas coisas. Pergunta para um cheio de trauma e o outro, tô nem aí. Foram expostos às mesmas informações, mas têm atitudes diferentes. A ciência ainda está tentando entender isso. Agora você tem que compreender que os seus filhos, eles não honrarão o que você desonra. Eu percebo que o erro de muitos pais que se declaram crentes foi deixar para a igreja criar a essência de Cristo nos filhos, quando isso deveria ser papel deles. Muitos perdem a autoridade por falta de exemplo. Muitos pais. Você vai fazer um curso de cura e libertação com filho de crente, é absurdo o que você ouve. Com filho de crente. Teus filhos não precisam, irmão, de lição de moral, eles precisam de exemplo. Efésios 4:25 diz, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem, não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. E não deem lugar ao diabo. Veja, não deem lugar ao diabo, porque palavras dão lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver com necessidade. Nenhuma palavra torpe. Diga comigo, torpe. Torpedo. Diga torpedo. Torpedo tem um alvo certo. Verdade ou não? Torpedo teleguiado tem um alvo certo. Palavras também têm alvos certos. Então nenhuma palavra torpe, de torpedo, de recado, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, ainda conforme a necessidade, para que transmita graça aos que o ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria. Aquela casa que é uma gritaria, que ninguém tem paciência com ninguém, que o estresse está à flor da pele, que o pai não tem paciência com as crianças. Lá minha casa, irmão, vai lá. A porta está riscada, a parede riscada. O Anthony pintou uma parede, que a Aline deu um rolo de tinta, com tinta para ele pintar. Geladeira riscada. Pastor, o que é isso? Isso é deixar ele ser criança. Eu não vou ficar me estressando com isso. Deixa ele ser criança, porque isso vai passar e um dia eu vou olhar e vou ter saudade. Então você tem que pensar
na maturidade lá na frente. Não se ire, não tenha gritaria, calúnia. Bem como toda maldade, seja bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Irmão, se Deus fosse gritar com a gente por cada pecado que a gente comete, a gente ia ficar surdo. Às vezes a gente quer ser mais justo que Deus, repreender as pessoas de erros que a gente comete. Isso é hipocrisia. Crianças, adolescentes, irmãos, eles não sabem discernir duas faces, duas caras. Eles são 880. Então, quando os pais são crentes em casa, eles são crentes, mas em casa eles não são pacíficos. Eles falam palavrão, xingam. Existe quase muita possibilidade de o filho não ser crente. Ou, no mínimo, ele vai relativizar a sua fé. Escute o que eu vou te dizer. Palavrões desautorizam você como referência. Entendeu, pai? Entendeu, mãe? Estatística agora da Universidade do Júnior. Pensando em pais que já passaram por mim nesses 21 anos aqui em Navegantes. E seus respectivos filhos. Eu comecei a fazer uma retrospectiva mental de pais e mães que eu conheci na igreja. Eu cheguei a um percentual de 92% dos filhos com pais que têm uma fé inconstante, ou eles são desviados ou eles não são firmados. Eu dei aula para essa turma. Eu dei aula para meninos que eram pequenos, agora são pais, agora têm filhos. Pergunta se estão na igreja, a maioria não. Por quê? Porque o pai entrava no carro, vinha na igreja, louvava, adorava, entrava no carro, falava de Deus e todo mundo e falava palavrão. Deixa eu dizer uma coisa para você, palavrões desautorizam você como referência. Aquela criança, aquele adolescente, ele não será crente por conta daquilo que o pai e a mãe estão criando dentro de casa. Isso é muito sério. Famílias crentes, tem muitas, eu incluo a minha, devem ser curadas. Por isso que Satanás investiu nas famílias. Porque as igrejas estão doentes por causa das famílias que estão doentes. Uma vez alguém me disse, que pena que o pai e a mãe da Sirlene não são crentes. Lembra, Bruno? A Sirlene está ali, né? Que pena que o maior sonho da Sirlene, irmão, é ter os pais crentes. E eu disse para a pessoa assim, quem sabe se eles fossem, ela não seria. Por quê? Porque eu já vi muito pai tirando filho da igreja. Então deixa assim. Deixa fluir. Porque você acha que a igreja, que os líderes de adolescente aqui na sexta-feira à noite, 1h30 com eles, vai fazer deles santo. E chega em casa, não tem nada de santidade. Deixa eu te dizer, não é o professor que tem que ensinar boas maneiras, é você. Não é o professor que tem que educar, é você. O que a gente faz aqui? Ensina a Bíblia. Agora, o espelho deles, a referência deles é você. É o que você fala, é o que você é o que você faz. Eles não precisam de lição de moral, eles precisam de exemplo. O maior presente que um pai pode dar ao seu filho não são bens. Eu ouvi essa semana, achei muito interessante e vou repetir. Qual é o maior presente que um pai deve dar aos seus filhos? Amar a mãe deles. Respeitar a mãe deles. Não tem computador, não tem iPhone que supere um lar bem estruturado. E isso começa com palavras. Seus filhos ouvem o que você fala. Seus filhos ouvem. Toda vez que eu passava num lugar, não tem aqui a nave chip. Do lado que eu passo lá de Itajaí, dá de ver o Sansão, que é aquela barca que eleva os navios. E eu sempre que eu passava, eu falava, olha aí o Sansão, Aline, olha o Sansão. Olha aí o Sansão.
Um dia eu sozinho no carro, já contei isso aqui, eu acho. O Anthony passou e disse, Xanxão, pai. Ele ouviu, ele entendeu e ele fez a conexão. Se ele fez essa, naquela hora me despertou. Se ele fez a conexão com um barco, ele faz a conexão com tudo que você fala dentro de casa. O filho sabe quando vocês estão brigando. O filho sabe quando a mãe chega em casa com aquela cara, aquele climão, que quem é a responsável pelo ânimo da casa é a mãe. É ou não é verdade? É a mulher. Se a mulher está com aquela cara, aquele climão, a casa toda está no climão. Se a mulher está feliz, todo mundo na casa está feliz. Então veja, irmão, as palavras foram feitas por Deus para nos abençoar. O texto diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Masaru Emoto, um pesquisador japonês sério, ele fez uma pesquisa. Você sabe que japonês gosta muito de arroz. Então ele preparou 3 potes de arroz. E ele mandou com que os seus voluntários fizessem o seguinte. Este pote, vocês vão xingar o pote. Vocês vão xingar o arroz. Vocês vão falar de tudo e mais um pouco para o arroz. Imagina, irmão, palavrão em japonês. Pior que língua estranha, né? O do meio ninguém fala nada. E o de cá vocês vão elogiar. Ah, ô arroz, como você é lindo, como você é branco, como você é gostoso e tal. Resultado, o arroz que recebia boas palavras durou mais tempo. O arroz que recebia o xingamento apodreceu rapidamente. Deixa eu te perguntar, por que você acha que pessoas estão apodrecendo ao teu redor? Talvez as palavras suas estejam sendo tóxicas. Mas eu quero declarar sobre você hoje, e eu quero que você já se levante. Eu não terminei, mas não tem problema. O que Deus tinha para falar, já falou. Eu quero que você feche os teus olhos neste momento. Fique só você e Deus. E eu tenho certeza que hoje, através deste momento, palavras de vida vão começar a fazer parte do teu vocabulário. Amém?